O tema da nossa palavra, hoje é o dia. Hoje é o dia de acertarmos as nossas contas com o nosso Senhor e Salvador. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 14, nos fala a palavra. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Amém, irmãos? Palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite abençoada. Deus de amor, nós te glorificamos pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para com as nossas almas, Pai. Nós te bendizemos porque nos deu mais um dia de vida e a oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvarmos e glorificarmos o teu santo e bendito nome. E agora, Senhor, queremos ser instruídos, alimentados pelo teu Espírito, que tu venhas falar aos nossos corações, trazendo a revelação da tua palavra, para que saiamos desse lugar alimentados para a tua honra e para a tua glória. Seja segundo a tua vontade, meu Deus, é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o dia, queridos, hoje é o dia de nós acertarmos as nossas contas com o Senhor. Hoje é o dia de fazermos um balanço e vermos o que temos feito na nossa vida, se estamos fazendo aquilo que Deus quer, se estamos fazendo aquilo que é da vontade do Todo-Poderoso. Quando nós fazemos o nosso balanço, impossível que você veja se tens ou não saldo com o Senhor. Mas uma coisa é certa, é viver pela fé, é fazer a vontade do Todo-Poderoso, porque é Ele que te alimenta, é Ele que te coloca de pé, é Ele que enche o teu coração cada dia mais da alegria e da paz que procede do Todo-Poderoso. Mas algo nós podemos fazer nesta pergunta, irmãos, hoje é o dia de fazermos o balanço e vermos se no decorrer desses tempos que se passaram, se nós temos feito, se nós fizemos alguma coisa para o Senhor, se nós nos entregamos a Ele, se nós nos colocamos à disposição do Mestre. Queridos, nós temos que refletir bastante, porque o Senhor, Ele nos chamou para sermos úteis, e nós precisamos ser úteis. Nós precisamos cada dia mais colocar a nossa vida à disposição do Mestre e deixar que Ele trabalhe o nosso coração, que Ele nos envie, que Ele nos guie, que Ele nos direcione, que Ele nos envolva e encha a nossa vida de prazer e de alegria. Porque se assim não for, irmãos, para que viver? Para que viver? Para que estar sobre a face da terra? Para que estar sobre a face da terra? Nós precisamos entender que a nossa existência só tem uma motivação, que é estar na presença de nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos encontrar tempo para louvar e para glorificar o Mestre. Quando você lê, por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, ali diz, há tempo para tudo em nossas vidas. E nós precisamos encontrar tempo também para o Senhor na nossa existência. E hoje é o dia de fazermos este balanço, de analisarmos e vermos o que fizemos nos últimos 12 meses, o que fizemos nas últimas 52 semanas. Amados, um ano tem 8.760 horas. Dessas 8.760 horas, quantas dedicamos para o nosso Senhor e Salvador? 10%? 10%, todo mundo gosta dele, não é verdade? Mas seria 876 horas dedicadas para o Senhor. 10% de 8.760, 876 horas.
Nós temos 52 semanas, 1 hora por semana, 52 horas, 2 horas por semana, 100 e poucas horas. E se você multiplicar 8 horas por semana, daria ainda só 400 horas. O que é que nós temos feito? Nós precisamos fazer uma conta, irmãos, e ver se nós não estamos em falta com o Todo-Poderoso. Aqueles que estavam no deserto, esses não tiveram tempo para o Senhor, eles não tiveram tempo, eles não glorificaram o Todo-Poderoso, mesmo contemplando durante 40 anos a glória do Senhor. Irmãos, talvez nós não tenhamos 40 anos para contemplar a glória do Senhor, mas nós temos o hoje. Temos o momento, temos o agora, e é nesse momento que nós precisamos dedicar a nossa vida para o Senhor. Nós não vivemos no passado, nem no futuro, mas nós vivemos no presente, é no hoje, é o agora. E esse agora, para quem é na nossa vida? E esse hoje, para quem é na nossa vida? O nosso passado o Senhor já apagou, o futuro pertence a Ele, assim está na palavra. Mas o hoje, agora, o presente, cabe a nós vivermos a vontade do Senhor e fazermos aquilo que Deus quer. Irmãos, o Senhor nos diz que Ele deseja que tenhamos uma vida em conformidade com a sua vontade. E o hoje do Senhor na nossa vida é: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Essa afirmação está em Josué capítulo 3. E ainda em Salmos capítulo 95, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes nós não temos santificado a nossa vida, e tampouco temos ouvido a voz do Senhor. Irmãos, não podemos agir dessa forma. Aqueles que saíram do Egito, eles endureceram os seus corações, não buscaram a presença do Todo-Poderoso e perderam a oportunidade de entrar em Canaã. Não experimente a justiça do Senhor, mas viva o amor de Deus no dia a dia. E hoje é o dia para essa realidade. Amém, amados? E quando nós vamos para o Novo Testamento, queridos, nós vimos que Jesus dirigiu àqueles que o seguiam e afirmou da necessidade de fazermos com urgência a sua vontade, fazermos com urgência o seu mandamento, de colocarmos em prática com urgência o seu mandamento. E nós vamos ver nessa noite 4 exemplos que o Senhor nos dá para que dele possamos extrair ensinamentos, para que tenhamos uma vida segundo aquilo que o Todo-Poderoso quer. Nós queremos ler com os irmãos Lucas capítulo 12, versículos 20 e 21. Nos fala a respeito do fazendeiro rico. Hoje é dia de renúncia. Hoje, amados, é dia de renúncia. Lucas capítulo 12, versículos 20 e 21 nos diz: mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isto é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Amém, amados? Queridos, a nossa vida precisa ser marcada pela renúncia. A renúncia da nossa vontade, a renúncia do nosso orgulho, a renúncia da nossa vaidade, a renúncia dos nossos bens, a renúncia da nossa própria vida, para que o Senhor domine sobre a nossa vida. E eu quero afirmar para os queridos que este é o momento, é neste momento que o Senhor quer trabalhar o teu coração, é nesse momento que Deus quer fazer algo na tua vida. E Ele dá o exemplo desse rico. Era um homem que colheu muito, ele colheu muito nas suas plantações, e ele olhou e disse: eu preciso fazer um novo galpão, eu preciso fazer um lugar para armazenar isso. E o Eterno olha para ele e diz: hoje mesmo pedirão a tua alma, hoje mesmo pedirão a tua alma. Queridos, se nós não renunciarmos à nossa vontade, o Senhor pode chegar e nos pedir a alma. E o que é que nós temos? O que é que nós temos? Talvez você fale: mas eu não tenho nada, eu não sou rico, eu sou uma pessoa humilde, mas tenho orgulho no coração, tem a vaidade, que essa está no coração tanto do rico quanto do humilde. A vaidade, o orgulho, entre outros sentimentos ruins da carne, e nós precisamos abandoná-los, deixá-los, jogá-los fora, para que o nome santo de Deus seja honrado e glorificado na nossa vida.
Se assim não for, irmãos, nós não vamos conseguir ver a glória do Todo-Poderoso na nossa existência. E com esse ensinamento de Cristo Jesus, nós aprendemos a necessidade de vivermos uma vida de renúncia, de deixarmos aquilo que não soma na nossa vida, que não soma na nossa vida com Cristo Jesus, deixarmos aquilo que muitas vezes são cargas pesadas que nós temos prazer de colocar sobre os nossos ombros. Quantas coisas, amados, quantas coisas que não somam na nossa caminhada, não nos edificam, não nos levam para a santidade, porém nós temos prazer em carregar em nosso dia a dia. Não é verdade? Já analisou isso? Nós precisamos refletir, fazermos um balanço. Hoje é o dia dessa reflexão, hoje é o dia desse balanço, para ver se estamos de acordo com aquilo que Deus quer na nossa vida. O rico, ele estava preocupado com a sua riqueza, preocupado com a sua colheita, mas não estava preocupado com o Deus do céu. Muitas vezes nós estamos preocupados com o nosso eu, com o nosso momento, com as nossas preocupações do dia a dia. Sim, preocupados com as preocupações, nós gostamos das preocupações. Se há alguma coisa que nós curtimos, são as preocupações. Já analisou isso? Nós não deixamos as preocupações. O Senhor diz, descanse, descanse. Eu me preocupo, eu gosto da minha preocupação. E nós curtimos as preocupações. Renuncie à preocupação e descanse no Senhor, porque Ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que cuida do pássaro, que não trabalha, que não faz nada, mas que o Senhor dá todas as coisas para a sua sobrevivência. Assim precisa ser a nossa vida. E ainda, irmãos, outro ensinamento de nosso Senhor é a necessidade de arrependimento. Necessidade de arrependimento. Lucas capítulo 22, versículo 34. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Amém, amados? Hoje é dia de arrependimento. Hoje é o momento de arrependimento, é agora que o arrependimento deve tomar conta de nosso coração. E nesse texto, queridos, o Senhor alertou a Pedro sobre a necessidade do arrependimento, de não ficar com o pecado no coração, de não guardar as coisas erradas. O Senhor disse para Pedro, hoje mesmo tu me negarás. E o Senhor tem falado para nós, irmãos, o Senhor tem falado para nós, para que possamos vigiar, para que estejamos atentos, para que não venhamos a negá-lo antes que o galo cante. E quando nós refletimos um pouco mais a respeito disso, nós vamos descobrir que nós não temos esperado nem mesmo o galo cantar lá pela meia-noite, mas já amanhecemos o dia negando o Senhor, negando o Senhor. E o interessante é que nós queremos ir para os céus, não é verdade? Nós queremos ir para os céus, mas se não houver arrependimento, se não houver uma mudança urgente da nossa trajetória de vida, do nosso posicionamento de vida, é impossível entrarmos nos céus. Você pode até afirmar, mas eu sou membro da igreja, eu sou membro da Igreja Missão Vivos, igreja séria, cheia do Espírito Santo. Eu sou membro de outra igreja qualquer. Eu quero afirmar para vocês que Pedro era membro do apostolado. Ele fazia parte do grupo de apóstolos direto de Cristo Jesus. E foi este camarada que negou a Jesus. Foi este que negou ao Senhor. Irmãos, andar na igreja, estarmos muitas vezes fazendo alguma coisa para o Senhor, não quer dizer que estejamos com Deus, nem tampouco andando com Ele. Nós precisamos sim vigiar a nossa vida. E hoje, amados, é o dia para vigiarmos a nossa vida, para vermos se não há pecados guardados dentro do nosso coração, porque nós gostamos também do pecado, e nós gostamos de guardar o pecado no fundo do coração. Nós conhecemos a palavra,
mas não deixamos as más práticas. Conhecemos a palavra, mas somos mentirosos. Conhecemos a palavra, mas enganamos o próximo. Conhecemos a palavra, mas mentimos com relação à palavra de Deus. Conhecemos a palavra, mas não observamos aquilo que Ele determina para os nossos corações. Com Pedro foi dessa forma, irmãos. Ele andou, foi com o mestre. Ali, olha, carne com carne, pele com pele, olho com olho. Pegava na mão de Jesus, sentava-se com Cristo, comia com Cristo Jesus e negou a Cristo. Precisamos vigiar, irmãos, vigiar para o pecado não encontrar lugar em nossos corações, porque somos avisados pelo Senhor. Mas se não houver arrependimento, não há como acessarmos a presença do Mestre. Queridos, muitas vezes nós chegamos diante da igreja, chegamos até diante do trono do Senhor e diz: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o arrependimento não está dentro do coração. Se não há arrependimento, irmãos, palavras vazias não nos purificam, não nos purificam. Arrependimento é um sentimento que precisa brotar no fundo do nosso coração. E de fato, quando nós nos arrependemos, abandonamos em definitivo o pecado. Assim foi com Pedro, irmãos. Ele realmente desobedeceu ao Senhor. Ele foi avisado por Cristo Jesus, mas ele foi àquele local e ali, quando começaram a apontá-lo como aquele que andava com Cristo Jesus, apertá-lo no canto de parede, ele negou o Senhor. Não conheço, não sei quem é, não sei quem é. Quantas vezes, amados, nós temos falado: eu não sei quem é o Senhor, eu não sei quem é Jesus, eu não ando com este aí. Aí você fala: mas eu não falo isso. Aí você afirma: mas eu não falo isso. Eu não falo. Irmãos, nós precisamos entender que as nossas ações valem mais do que palavras. Nossas ações são mais poderosas até do que as palavras. E se você age de uma forma que o Senhor não concorda, não está de acordo com os princípios do Senhor, certamente o pecado é gerado e é necessário que haja esse arrependimento. E Pedro, irmãos, ele arrependeu dos seus pecados e trabalhou poderosamente na obra do Senhor, foi usado grandemente pelo nosso Mestre. Precisamos, queridos, desse arrependimento hoje, agora, para que sejamos úteis no reino dos céus. O Senhor não te chamou para ser enfeite na igreja. O Senhor não te chamou para ser enfeite, apenas espectadores. Não, o Senhor não te chamou para ser espectador, mas o Senhor te chamou para ser útil, para que você esteja na ativa, fazendo a obra de Deus. E já falamos isso e voltamos a repetir, porque se você não ouvir essa palavra, certamente necessitará de arrependimento e confissão de pecado. Não podemos nos contentar com a nossa posição de membro de igreja, mas temos que ser instrumentos na mão daquele que nos chamou para que sejamos usados poderosamente por Ele. Amém, amados? E quando nós seguimos na palavra, nós vamos ver que a justiça do Senhor se manifesta de uma forma grandiosa. A justiça do Senhor, o grande amor de Deus para conosco, ele se manifesta poderosamente. E vemos isso, irmãos, na vida de Zaqueu. Outro exemplo que Cristo nos dá e deixa registrado na sua palavra. Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, hoje é tempo de salvação. Queridos, todas as vezes que nós olhamos para o Todo-Poderoso e entendemos que Ele é o soberano, que Ele é tudo, que não há salvação em nenhum outro, e dedicamos a Ele a nossa vida, consagramos a Ele a nossa vida e procuramos viver os seus princípios, a salvação do Senhor se manifestará em nossas vidas, porque o Senhor há de nos purificar, há de nos restaurar, há de mudar a nossa sorte, há de restaurar-nos e escrever o nosso nome
nome no livro da vida, e assim seremos feitos em cidadãos dos céus. Zaqueu, irmãos, não era uma pessoa muito legal. A pastora essa semana falou a respeito de Zaqueu, e nós aprendemos com isso. Mas Zaqueu não era uma pessoa legal. Era alguém rico, porém que vivia no pecado, vivia nas práticas de ações que desagradavam o Todo-Poderoso. Mas o Senhor chama também estes que nada vale aos olhos dos homens. O Senhor, irmãos, chama aqueles que nada vale aos olhos dos homens. O Senhor não se importa com a sua classe social, se o cara é rico, se é pobre, mas Ele se importa em salvar aquele que se achega a Ele, aquele que o abraça, aquele que o chama de Senhor e Salvador. Zaqueu, irmãos, é exemplo de salvação na nossa vida, porque ele ouviu a respeito de Cristo, e ele desejou conhecer o Senhor, desejou estar na presença do Todo-Poderoso, e ele se esforçou para estar na presença do Senhor. Nós, queridos, nós que somos salvos, quantas vezes temos dificuldades tremendas para estar na presença do Senhor, não é verdade? E permitimos que coisas insignificantes, mínimas, nos afaste da presença, da busca pela presença do Mestre. Irmãos, Zaqueu tinha todos os motivos da vida para não andar com o Senhor Jesus. Zaqueu tinha todos os motivos. Ele não era uma pessoa bem vista pela sociedade. Ele era uma pessoa rica, sim, era rica, certamente, mas não era bem vista. Ele era cobrador de imposto, era uma pessoa de baixa estatura. Mas quando ele ouviu a respeito do Messias, aquele que fazia os milagres, aquele que restaurava a vida, aquele que curava, o seu coração ardeu, o seu coração queimou. Era o Espírito Santo trabalhando a vida, era o Espírito Santo trabalhando a vida de Zaqueu. Irmãos, quantas vezes nosso coração arde pela obra, pela palavra do Senhor, não é assim? Quantas vezes? Aí você senta e espera o ardor passar. Quantas vezes o Senhor te incomoda, aí você olha para o sol, e sol quente, 32 graus, 35 graus, não vou sair de casa, está muito quente. Aí você espera o sol esfriar e a vontade passa. O coração esfria. Queridos, nós precisamos tomar atitudes tal qual Zaqueu. Ele não tinha nada favorável à sua vida. Nada lhe era favorável. Até mesmo a sua estatura, era baixo, ele era baixinho, até mesmo a sua estatura não ajudava. E ainda, hoje nós temos Cristo Jesus diante de nós. Ninguém na nossa frente, glórias a Deus por isso, porque o Senhor olha para nós de forma pessoal. Mas naqueles dias, havia, além da baixa estatura, dos problemas com a sociedade, de tantos outros problemas que certamente ele tinha toda uma multidão que cercava Jesus, que dificultava o acesso a Cristo, toda uma dificuldade, amados. Zaqueu poderia ter olhado para isso. Vou esperar outra oportunidade. Eu vou andar pelo caminho dele, qualquer dia eu encontro na praia, ou encontro no monte sozinho, aí eu converso com ele. Ele poderia ter lançado diversas justificativas, mas o que ele tomou foi a atitude mais inesperada que alguém poderia tomar, principalmente da sua classe. O que ele fez? Subiu na árvore e ficou lá em cima, escondido entre as folhas. Ele vai passar aqui debaixo. Quando ele passar, eu vejo. Eu quero vê-lo, porque eu sei que ele pode mudar a minha vida. E realmente Cristo passou, mas quem olhou para ele foi Jesus. Foi Jesus que olhou para ele. Foi Jesus que lançou o chamado. Foi Jesus que disse: desce, Zaqueu, desce daí, rapaz. Eu quero estar na sua casa. Eu quero estar com você, Zaqueu. Amados, o Senhor tem falado assim comigo e com você. O Senhor fala assim conosco diariamente: desce dessa árvore, rapaz. Eu quero sentar com você. Eu quero comer contigo. Eu quero te abençoar.
eu quero te envolver. O que é que você faz? O que é que nós fazemos? Viramos as costas para Jesus e vamos saindo devagarzinho. Andar com Jesus é muito complicado. Andar com Jesus é complicado demais. Deixa para depois. Jesus, e outra oportunidade, nós sentamos e vamos tomar um cafezinho e conversamos a respeito dessas coisas. Quantas vezes temos falado dessa forma para Jesus? Quantas vezes, igreja, nós temos deixado que a salvação passe por nós? Irmãos, nós precisamos quebrar algo que é um grande engano que Satanás tem colocado na cabeça das pessoas, e é o engano a respeito da salvação. Hoje o cara começa a frequentar uma igreja e ele diz: eu sou crente e sou salvo. Irmãos, sou crente até que pode ser possível ser salvo só em Jesus Cristo, só em Jesus. Irmãos, o que tem de crente no inferno não está escrito. Não está escrito. O que tem de igreja indo para o inferno não está escrito, irmãos. Aliás, vou consertar. Está escrito. Deixa eu consertar essa palavra. O Espírito Santo me incomodou agora. O que tem de crente no inferno está escrito. O que tem de igreja indo para o inferno está escrito. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos apareceriam os falsos profetas com uma mensagem mentirosa que enganaria até, se possível, os eleitos. Agora imagine aqueles que não querem compromissos de fato com o Senhor. Esses são facilmente enganados. São facilmente enganados. Queridos, nem que apareça um anjo luminoso diante de ti, se a palavra não for de acordo com a Bíblia, chute, expulse, queime, porque não procede do Senhor. Mas é um anjo iluminado. É um pastor famoso. É um pastor que quando estende a mão, cai toda a igreja. Quando fala, tudo pega fogo. Olha, se os passos não estiverem de acordo com a palavra de Deus, repreenda o espírito maligno e ele vai cair diante de você. Porque é o espírito maligno, o espírito de engano que tem enganado a igreja nesses últimos tempos. Amados, e nós que somos pentecostais, por incrível que pareça, estamos mais sujeitos ao engano até do que as demais denominações. Porque tudo que aparece, que dá um grito mais alto, é de Deus, aleluia, glórias a Deus, pronto. Aí o cara tornou-se um anjo encarnado. E tudo que ele fala, o povo não quer nem saber o que está falando, mas quer saber dos gritos, dos aleluias e do glórias a Deus. E esquece da racionalidade da palavra, porque o Senhor nos diz que precisamos ser racionais, analisarmos a Bíblia, como os de Bereia fizeram, analisarmos a palavra para vermos se está de acordo com a Bíblia. Essa é a verdade do Senhor. Fiquemos atentos para não perdermos a salvação que o Senhor tem para nós. Amém, amados? Mas o Senhor ainda nos ensina, queridos, que hoje é dia de perdão. Amém? Nós vemos 4 ensinamentos de Cristo Jesus. Hoje é dia de renúncia. Aquele rico não renunciou, perdeu a salvação. Vemos ainda que hoje é dia de arrependimento. Pedro arrependeu-se e certamente foi salvo. E vemos que hoje é dia de salvação. Zaqueu entendeu a mensagem de salvação e este foi restaurado para a honra e para a glória de nosso Senhor. E diz ainda a palavra em Lucas capítulo 23, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A quem o Senhor estava dirigindo essa palavra? A alguém que estava a poucas horas da morte, pendurado numa cruz, sofrendo, porém que soube e reconheceu a soberania daquele que também estava ao seu lado crucificado. E o Senhor olhou para ele e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, nós precisamos
buscar do Senhor perdão para as nossas vidas. O arrependimento é necessário, mas depois do arrependimento é preciso confessar o pecado para que recebamos o perdão do Todo-Poderoso. Mas o perdão não vem apenas de Deus para nós, mas de nós para o próximo e do próximo para a nossa vida também. Amém? Irmãos, o perdão é um pouco mais sério do que parece. Nós olhamos muito apenas para um lado. Deus me perdoe pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém. Estou perdoado, amém. Creio que seja assim, aleluia. Desde que seja verdadeiro no coração, de fato é dessa forma. Mas as consequências dos nossos atos pecaminosos precisam ser revistos. Se você causou dano a alguém, necessário é, como nova criatura, que você vá até esta pessoa e diga-lhe: perdoa-me. Se ele vai te perdoar, é outra história, mas que é teu dever, com certeza. Quando Jesus estava numa das piores situações, ele olhou para aquele povo e disse: Senhor, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Amém? Nós, amados, cometemos erros, machucamos o próximo, enganamos o próximo, agimos de má fé com o próximo. Aceitamos a Jesus, colocamos a nossa camisa de manga comprida e vamos para a igreja. Agora eu sou servo do Senhor. Irmãos, precisamos acertar o nosso passado. O Senhor purifica-nos, mas ficaram as consequências dos nossos atos. As consequências. E essas precisam que sejam acertadas para a honra e para a glória do Senhor. E precisamos usar os meios que estão à disposição para que isso aconteça. E ainda, irmãos, se alguém nos faz o mal, e isso nós temos visto nas igrejas nesses últimos tempos. Se dois irmãos chegam na igreja, e se um senta num extremo e o outro no outro extremo da igreja, não sentam próximos porque são inimigos, porque são de mal, não conversam entre si. Olha, podem ser membros da igreja, mas ambos estão partindo para o inferno. Porque é preciso que haja a liberação de perdão. E essa história de mal, não vou com a cara, ele é meu inimigo, eu não gosto dele, eu não suporto aquela pessoa, eu não posso nem ver a face daquela pessoa, ouvir a voz me causa arrepios. Aquele que é objeto da tua inimizade, esse pode não dever na história, mas aquele que age dessa forma, não tem o Espírito Santo de Deus. Mas ele fala línguas, ele tem revelação, tem profecia, tem uma palavra que deixa toda a igreja emocionada. Pois é, os espíritos de engano, esses sabem deixar a igreja arrepiada, fazer a igreja chorar, fazer alguém falar bonito, falar a língua. Até eu falo língua sem o Espírito Santo mover na minha vida. É só você enrolar um pouco a língua e falar um monte de coisa aí, todo mundo diz glórias a Deus. Isso é de menos. Ter revelação, profecia? Amados, quais são as profecias que nós vemos na igreja? Você vai prosperar. Eu vejo isso na tua vida, eu vejo aquilo, eu vejo isso. Mas dificilmente você vê um profeta levantar e falar para a pessoa: você está em pecado, o Senhor cobra restauração, cobra mudança na tua vida, cobra arrependimento, cobra confissão de pecado. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Só tem bênção. Irmãos, se não houver perdão, não há como estarmos em comunhão com o Todo-Poderoso. E hoje é dia de perdoar e buscarmos o conserto. E se você tem inimizades, ou alguém que não vai com tua cara, e você tem consciência disso, mas você não deve na história, o meu conselho é: procure esta pessoa e veja o porquê dessa má impressão que ela tem para contigo. Procure, converse com ela, procure acertar esse lado também. É assim que o Senhor nos fala, é assim que o Senhor nos ensina. E se nós agirmos assim, amados, certamente seremos tomados pela graça do Senhor, tomados pelo amor do Todo-Poderoso, e a justiça do Senhor nos envolverá, e seremos prósperos no nosso caminho, e seremos bem-sucedidos naquilo que fizermos, mas acima de tudo, seremos instrumentos úteis, usados poderosamente pelo Todo-Poderoso.
seja instrumento útil, usado poderosamente pelo nosso Senhor. Amém? Sejam instrumentos úteis, sejam instrumentos amados, sejam instrumentos não apenas crentes, mas servos de fato daquele que nos chamou para a sua honra e para a sua própria glória. Queridos, 8.760 horas do ano. Quantas temos reservado para o Senhor? São 365 dias. Quantos dias temos reservados para o Senhor? Dias são dias de 24 horas. 24 horas. Eu teria que reservar 36 dias, olhando pelos 10%. 36 dias, um mês integral para o Senhor, igreja. Nós temos o mês de férias, que nós usamos para nós mesmos. E reservamos míseros segundos, minutos, para o Todo-Poderoso. Não pode ser assim a nossa vida. Mas eu quero afirmar para vocês, hoje é o dia de fazermos um balanço. Hoje é o dia de analisarmos a nossa vida. Hoje é o dia de acertarmos o nosso viver com o Salvador. Amém, igreja? Pensemos a respeito disso e deixemos o Espírito Santo trabalhar os nossos corações. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito mover. E queremos, Pai, que esta palavra seja guardada em cada coração, para que seja observada, para que possamos no decorrer deste ano, Senhor, trabalharmos segundo a Tua vontade, estarmos à Tua disposição, deixarmos que a Tua manifestação seja uma realidade na nossa vida, que Teu Espírito nos envie, nos guie, nos direcione para que andemos segundo a Tua vontade e que possamos acessar a Canaã celestial, Senhor. Abençoa-nos, Pai, para que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 618.